Jornal da Capital. Capital Entrevista. São 8 horas e 21 minutos em Cuiabá. Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o deputado federal Nery Geller. E Nery Geller vem falar sobre vários assuntos, mas vamos começar sobre esses investimentos da empresa BRF em Mato Grosso. Investimentos no valor de 59 milhões do Estado e com isso vai criar novos empregos. Bom dia, deputado. Prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero. Bom dia aos ouvintes que estão nesse momento acompanhando o seu programa. Quero agradecer pela oportunidade e dizer aquilo que nós já falamos aí várias vezes que eu estive aqui com você nesse programa. Mato Grosso está crescendo muito forte, mesmo com toda a crise que está instalada, com a falta de logística, mas a produção nossa continua avançando bastante forte e a agregação de valor também está acontecendo muito forte. Um exemplo é esse da BRF, mas tem outros investimentos de etanol que tem mais de 14 bilhões de investimentos sendo feitos só na questão da industrialização do milho, passando para que seja transformado em etanol. E no caso específico da BRF, Antero, é muito gratificante a gente ver que tem investimentos desse valor, tendo em vista que as plantas industriais, por exemplo, de Lucas do Rio Verde, ela já está preparada para crescer o seu abate de 5, podendo ir para uma possibilidade nos próximos 8, 10, 15 anos, 20 mil abates suínos dia. Isso acaba gerando muito emprego. E esse avanço que se deu agora, Antero, ele é principalmente nessa leva de empresas que conseguiram ser credenciados para fazer exportação para a China, que é um grande mercado consumidor. Com a crise da peste suína que aconteceu lá, muitas indústrias aqui do Brasil se credenciaram para ir para lá. E eu tenho muito orgulho, Antero, fiz algumas viagens para São Paulo e a planta de Lucas do Rio Verde é uma das plantas que está entre elas e vai ser credenciado. Então, Mato Grosso ganha muito e com certeza esses investimentos vão gerar emprego, renda, mas principalmente gerar valor agregado. O senhor que é ligado aí ao agronegócio, não preocupa assim esse incêndio causado no mundo pela língua do presidente Bolsonaro com relação à questão da Amazônia? Porque isso pode trazer um revés grande para o setor do agronegócio, mas parece que os países do primeiro mundo estão ajeitando as coisas porque precisam ser ajeitadas mesmo, né? O agronegócio não é culpado dessa crise aí. Não tenha dúvida, Antero, acho que, eu tenho falado, inclusive falei isso para o próprio presidente Bolsonaro, nós da agricultura, tivemos várias vezes, estou acompanhando, não usei o nome dele para me eleger aqui no estado, mas estou muito próximo para ajudar o Bolsonaro, porque vejo que na grande maioria das matérias ele é bem intencionado. O problema é que tem horas que fala demais, infelizmente essa é a verdade, e acaba criando polêmicas onde não há necessidades. Por exemplo, com o mercado internacional tem que ter cautela, tem que mostrar o que está acontecendo e procurar não um conflito, mas sim a convergência nas discussões, mostrar o que o Brasil está fazendo. Esse momento difícil que o Brasil está passando, principalmente na questão dos incêndios na Amazônia, eles acontecem principalmente em reservas, né, reservas ambientais, né, seja indígenas, seja reservas que estão ligadas ao governo federal ou até ao Estado. Pode ver, e eu falo assim com muita tranquilidade, onde tem a produção, tem sustentabilidade. Quando se faz, pega Lucas, Sorriso, enfim, aqui no Mato Grosso, Médio Norte, no sul do estado, onde tem a produção, o produtor tem a obrigação de cuidar, porque se passar o fogo, ele é prejudicado. Então, e o mercado internacional reconhece isso, tanto que os países desenvolvidos, e principalmente os que precisam do nosso alimento, eles sabem que nós temos uma legislação mais exigente do planeta, a legislação ambiental, a mais rigorosa. Nós fizemos e temos 61% das nossas áreas ainda preservadas. Obviamente que quando você vai com um discurso muito liberal e não imputando realmente aos órgãos de controle uma fiscalização rigorosa para que se combata
por exemplo, desmatamento ilegal zero. Isso aí precisa acontecer, nós precisamos trabalhar extremamente dentro da legislação. Então, nesse momento, eu acho que a discussão ela tem que ser de alto nível e ela tem que ser sempre pautada pela lei. Deputado, a Câmara dos Deputados deu um grande exemplo ao Brasil, na minha opinião, que foi aprovar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é boa para o Brasil. Essa conversa de que esse assunto aqui é indigesto e tal, indigesto coisa nenhuma. Se é bom para o Brasil, tem que votar. Mas, mesmo aprovando a reforma da Previdência, ela excluiu estados e municípios. Antero, e essa exclusão de estados e municípios cria um problema sério para o país. Né? O Senado vai fazer uma PEC paralela, que deve voltar para a Câmara. A Câmara não já refletiu sobre isso? Já deu o susto que precisava dar nos estados e municípios? Porque nós vamos ter quantas legislações? 5 mil e poucas legislações. Porque se cada município adotar uma, aí nós vamos ter 5 mil e poucas legislações diferentes do país. Antero, você acompanha um pouco o nosso trabalho e eu tenho essa convicção de que nós deveríamos ter feito fechado. Eu acho que esse foi um erro da Câmara Federal, não foi um erro que eu participei, porque eu defendi desde o primeiro momento a reforma da Previdência e defendi a questão da verticalização. Não é justo e não é bom para o Estado e para o país a gente fazer a legislação no âmbito federal e não fazer ela fechado numa legislação só para estados e municípios também. Acho que se vir essa PEC, o que depender de mim, vou fazer enfrentamento de nós, muitos aqui do Estado, principalmente a nossa bancada é muito coesa nesse tema, eu acho que a maioria acompanha. Mas tem alguns parlamentares que entendem que cada estado e cada município tem que fazer a sua reforma. Infelizmente, nós fomos voto vencido. O que nós defendemos rigorosamente, e eu trabalhei muito para que a gente pudesse avançar de forma rápida e fazer pequenos ajustes. Nós fizemos, sim, eu sei que a sua opinião é um pouco contrária, mas eu tinha convicção que duas categorias, ao menos uma categoria precisava ser tirada da reforma da Previdência, que foi a classe dos educadores. E não falo isso porque é bom politicamente, não. Eu acho que na questão da educação não tem um valor muito alto do ponto de vista da economia, se tivesse inserido ou não. E é uma categoria que precisa se dar uma atenção especial. E a outra é na questão da segurança pública. Antero, eu não defendi nem a questão a época de ter um regime especial no caso dos agricultores rurais, dos produtores, dos trabalhadores rurais. Achava que isso precisava ser consolidado. Agora, no caso da segurança pública e dos professores, eu ajudei a trabalhar para que a gente tirasse. O resto, tudo nós trabalhamos firme, inclusive a questão da verticalização para que passasse para o Estado e município. Se essa PEC realmente, e tem um acordo firmado com o Rodrigo Maia, eu participei em alguns momentos dessas discussões, vindo essa PEC paralela, nós vamos trabalhar para que ela seja inserida. Mas é importante que, mesmo não acontecendo, a hora que for sancionado, o Estado já vai fazer a sua parte. Eu acho que o Estado pode mandar para a Assembleia. O governador Mauro Mendes estava muito presente nessa discussão, e ele falava para nós que se não conseguíssemos inserir, que ele iria pegar o mesmo projeto aprovado, iria fazer as adaptações para fazer e mandar para a Assembleia Legislativa. Eu não tenho até dúvidas com relação à coragem do governador Mauro Mendes e a coragem da Assembleia, que tem se demonstrado comprometida com o desenvolvimento do Mato Grosso. Essa dúvida eu não tenho. Eu acho que gera incertezas. Sem dúvida. Município, porque os municípios vão fazer eleição ano que vem. E aí abre um boqueirão para demagogia. Abre um boqueirão grande para demagogia. Eu acho que é um atraso para o Brasil não aprovar essa questão para os estados e municípios. E assim, esse assunto é um assunto difícil para a Câmara Alta do país, que é a Câmara dos Deputados. Imagina esse assunto na Câmara de Vereadores.
na Câmara de Ribeirãozinho, de São Félix do Araguaia, de Porto Alegre do Norte, de Canabrava, de Cuiabá, de tudo. Vai ser um espação aberto para a demagogia. Eu concordo, senador, plenamente. Acho que realmente foi uma pena. Avançamos, né? Avançamos. Não dá para reconhecer que teve avanço nessa reforma da Previdência. Eu, infelizmente, fui voto vencido, né? Defendi desde o começo, fiz enfrentamento, me desgastei em alguns momentos, inclusive com vereadores e tal, porque eles esperavam que a gente votasse essa matéria para que não sobrasse para os municípios. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu e vamos trabalhar agora no segundo momento para conseguir aprovar a PEC que foi acordado. E agora vamos, bola para frente, Antero, vamos trabalhar forte na questão da reforma da tributária, que é outro tema importante, e tem outras pautas importantes que estão tramitando no Congresso. Tá, deputado, tem um outro assunto, o senhor é o coordenador da bancada federal de Mato Grosso, o senhor tem apoiado sempre o governador Mauro Mendes quando ele vai a Brasília, e tem levado o governador aos ministros, o senhor tem uma respeitabilidade enorme dentro do Congresso, pelo fato de ter liderado já a Comissão da Agricultura e ter sido ministro da Agricultura do Brasil. E que é um setor que é muito ouvido no governo do presidente Jair Bolsonaro. E Mato Grosso tem um problema que tem reivindicado, e hoje saiu no jornal Gazeta o parecer do Tribunal de Contas da União que coloca fim ao FEX. Fala da desobrigação de passar o dinheiro para o Estado. Embora o senador Wellington acabou de dar entrevista aqui para nós dizendo que o Paulo Guedes garantiu que pelo menos esses 2 anos passados ele paga. Ou seja, paga 4 bilhões para o Brasil inteiro, dos quais 1 bilhão é para Mato Grosso. Isso, essa questão do FEX, vai terminar a Lei Candir? Porque o que o Guedes tem defendido? Que extinga a Lei Candir e que os estados passem a cobrar do agronegócio os produtos de exportação. Antero. Isso é um retrocesso, assim, mas é uma teoria que o povo não pode alegar de que não sabia. Sim. Quem votou no Jair Bolsonaro sabia que ele era liberal e que, portanto, ia acontecer isso. Antero, nós estamos muito atentos a essa questão. Estamos preocupados, você sabe disso desde o começo, eu como coordenador da bancada, esse debate é muito forte, inclusive na FPA, vai ser uma briga boa. FPA Nós, Frente Parlamentar da Agropecuária, que são 200 e poucos parlamentares, a frente mais forte do Congresso Nacional, e que se envolve nos temas que são importantes, principalmente ligados à agricultura. Todas as votações que nós entramos firme, nós ganhamos no Congresso Nacional, todas elas. O fim do FEX, ele era realmente já, na verdade, depende da interpretação que agora consolidou. O que nós precisamos fazer é a regulamentação da compensação da Lei Candir. É um direito dos estados, que infelizmente não avança. O Paulo Guedes não vota no Congresso Nacional, quem vota é os parlamentares. Nós que temos a obrigação de fazer a regulamentação da compensação da Lei Candir. Isso está avançando, o Paulo Guedes... ele, se depender dele, ele vai só querer arrecadar. Ele não tem uma visão de que de tudo o que nós produzimos, que vai para o mercado internacional, isso gera emprego, renda e ajuda os estados. E que estados ajuda o país. E estados como Mato Grosso não pode ficar sem o FEX ou sem a compensação da Lei Candir. E que é necessário também manter a Lei Candir ou sistema semelhante. Não dá para exportar impostos. Não dá. Isso vai ser um desastre para a economia do Brasil e principalmente da produção primária, que é hoje o forte da economia, que sustenta, ao menos ajuda a sustentar parte da geração de emprego, renda e principalmente da indústria. Não, a balança comercial brasileira é sustentada por isso. Mas tem um ouvinte aqui na linha. Alô? Alô? Quem está falando? Néio Lúcio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora com a sua ligação. Qual a pergunta Obrigado. Para o deputado Neri? Retornando à questão da Amazônia, eu sugiro uma contribuição e a gente vê tudo isso sendo colocado na mídia, e isso é um problema que já é recorrente. E era preciso que fizesse um mapeamento de quem são essas ONGs, o que fazem, o que pesquisam, né, a interesse de quem estão, quais são os turistas que visitam essa região,
quais são as comunidades populacionais, indígenas, ribeirinhas, que participam dessas atividades julgadas equivocadas, com fogo, com exploração indiscriminada. Então, é preciso mapear as forças, os órgãos que estão envolvidos na proteção desse espaço. E se o país tem interesse em fazer uma parceria com outros países para o cuidado coletivo, da forma que está, servindo interesses de terceiros há muitos anos, e quando a coisa sai fora do controle, o mundo todo se debruça e achamos um monte de defensores e que às vezes não cuidam até dos seus próprios meio ambiente. Então eu vejo que a política pública ela deve agregar a comunidade, as forças políticas e os órgãos ambientais, sejam eles públicos ou privados. Se não fizermos um mapeamento disso aí, dificilmente. Eu gostaria que o deputado encabeçasse uma frente para que as coisas fiquem claras. Né? De quem é a responsabilidade? Do agronegócio? É da comunidade? É do índio que faz a parceria na exploração do garimpo, dos minérios, da floresta? Também isso, identificar isso aí. Porque do jeito que está, nós vamos ficar no debate sempre. Como que é seu nome mesmo, meu querido? Neio. Neio, é isso? Isso, Neio. Tá bom. Muito obrigado pela participação. O deputado vai responder para o senhor. Ok, obrigado. Neio, obrigado pela participação. Acho importante a sua posição e aquilo que eu falei anteriormente. Tem que ficar muito claro que nós, da FPA, da Frente Parlamentar da Agropecuária, como deputado e como cidadão mato-grossense, nós precisamos seguir a lei. Portanto, a obrigação é do Estado brasileiro. Obviamente que nós, todos, a sociedade precisa se envolver de forma direta ou indireta. E ninguém pode dispensar ajuda internacional ou aqui de organismos nacionais, seja ONG, ou seja prefeituras, Estado, para ajudar a combater os incêndios. Né? Não é possível. Alguns incêndios podem até ser criminosos, mas muitos incêndios são acidentes. Má preservação das beiras de rodovia, por exemplo, limpeza, fogo que se alastra sem ter um controle, porque não tem um combate adequado. Então, esse debate ele precisa se dar, sim, mas a responsabilidade ele tem que ser dos órgãos de controle da estatal. A Polícia Federal está investigando aquela convocação do Dia do Fogo. Ao longo da BR-163, né, teve vários fazendeiros que fizeram uma convocação ali para o Dia do Fogo. Dia do Fogo, Dia do Fogo, Dia do Fogo, e, na verdade, nesse dia aumentou muito eu acompanhei isso ontem, queimadas, né? e, senador, eu acho que é exatamente esse o papel do governo. Nesse caso, se houve realmente, se houve tem que punir. Não podemos abrir mão em momento nenhum do que reza a lei. Nós temos o Código Florestal, voltando aqui de novo, nós temos o Código Florestal mais exigente, a legislação ambiental mais exigente no mundo. Nós precisamos, e não dá... ao que fez a pergunta para nós, Neio, nesse caso, eu sou agricultor, então sou um pouco suspeito em falar, mas não dá para culpar o agronegócio, porque o agronegócio, nesse caso, a grande maioria... Não, o agronegócio é prejudicado com as queimadas. Exatamente, essa leitura que precisa ter. Nós precisamos, e a produção tem essa consciência de fazer a recuperação das APP, cuidar dos mananciais de água. É só olhar a agricultura extensiva que nós temos aqui no estado de Mato Grosso, como ela é preservada. Então, precisa se combater, sim, sem viés ideológico. Deputado Neri, o senhor vai ser presidente do PP a partir de quando? Está encaminhado, Antero, para terminar o mandato agora do deputado Ezequiel e para mim assumir a presidência. Está encaminhado para outubro. Final de setembro conclui o mandato do Ezequiel. Tá. Nós tivemos aqui uma entrevista de um vereador, Luiz Cláudio, que é líder do prefeito Emanuel Pinheiro, dizendo que o partido vai marchar. É claro que quem escolhe isso é o diretório municipal, né? Que o partido vai marchar com a candidatura do Emanuel Pinheiro a prefeito. E eu indaguei dele, inclusive, o seguinte: mas e aí o vereador Diego Guimarães, que faz oposição? Ele falou: olha, ele vai ter que se enquadrar ou então ele sai do partido, né?
E a gente sabe que o vereador Diego foi o único vereador que lhe apoiou para valer aqui no seu mandato de deputado, da sua candidatura, melhor dizendo, de deputado federal. Está decidido, o PP vai com o Emanuel Pinheiro? Martelo batido, ponta de prego virado, está tudo certo? Antero, deixa eu falar para você, eu sou muito grato ao Diego. Diego é meu amigo, a gente fez uma grande parceria desde a época quando estava como secretário, eu ajudei muito o Estado, levamos a lotérica lá para o pé da 90, através do Diego, que ajudamos, né, ajudamos a encaminhar, conseguimos alguns recursos aqui para a capital, então tem uma parceria boa com o Diego realmente me apoiou. Na questão do partido, é claro, e você me conhece, Antero, né? Eu não vou me posicionar de forma radical nesse momento, porque eu não sou presidente do partido. A hora que eu for assumir o partido, eu vou chamar para fazer uma discussão aberta, democrática e de forma correta. Os princípios do partido vão ser seguidos. Então, eu não tô discutindo eleição em nenhum município, por enquanto. Eu acho que é cedo esse debate. Antero, eu estou envolvido no meu mandato praticamente 24 horas por dia. Eu estou feliz agora, por exemplo, há 10 dias atrás, eu fui em Colniz lançar uma obra, fui diretor da ANEEL, fui presidente da Energisa, diretores da Eletronorte, 58 milhões que foram liberados de recurso que estava lá já há 3 anos, um projeto da Energisa de antecipação de recurso, porque lá naquela região ainda é energia a motor. Então foi antecipado um recurso que o governo, nós vamos beneficiar 6 mil pessoas. A questão do partido, a hora que eu assumi... Resolve quando isso lá? Já está a todo vapor, não é? Está resolvendo, o padre já resolveu. As obras já iniciaram, foi muito emotivo, até não sei se você acompanhou, teve mais de 1.000 pessoas num assentamento Capa Mansa. Eu me lembrei, chorei naquele momento, e não estou fazendo demagogia, porque me lembrei de 84, quando nós estávamos em Lucas do Rio Verde, não tinha luz, não tinha água, não tinha telefone, não tinha nada. Eu morava num assentamento de reforma agrária, que as pessoas chorando, até tem 8 pessoas, 8 escolas que não têm energia, que é patente lá ainda. E, infelizmente, ainda existe isso no Brasil. E o poste de luz já estava chegando lá. Faz 60 dias que nós aprovamos esse projeto, liberou o recurso e as obras estão andando. Vai levar energia para mais de 6 pessoas. 6 mil pessoas. Então, aquilo é um momento, assim, para mim, foi muito gratificante. Eu trabalhei isso diuturnamente lá em Brasília, para que a gente pudesse evoluir. Quando muitas vezes, Antero, algumas pessoas me criticam porque eu gasto um pouco mais da verba indenizatória. A verba indenizatória é exatamente para isso, para fazer as coisas acontecer. E nesse caso específico aconteceu. Não foi diferente, Antero, na questão da ferrovia Norte-Sul, que nós viabilizamos. Se não tivesse a bancada do Estado de Mato Grosso, não tivesse o envolvimento na frente parlamentar da agropecuária, aquele edital ia ser cancelado, iria mais 2 anos para que acontecesse. Então, eu estou muito envolvido a nível de Congresso Nacional, me envolvendo de cabeça nesses temas que são importantes. A eleição, no momento certo, nós vamos discutir, sim. E a hora que eu for presidente, eu vou chamar e nós vamos conversar. Martelo Acho que não, Antero. Batido não. Tem uma tendência lógica de apoiar o Manuel, porque o partido participa da gestão, está junto da gestão, né? Então, e eu obviamente que não vou, eu posso ter até lá na frente uma posição contrária. Agora, eu não vou impor goela abaixo em nenhum partido para que marche obrigatoriamente com A ou com B. Nós precisamos fazer a discussão. Agora, fechado não está, porque nós vamos ter convenção, portanto, tendo convenção, ainda vai ter debate, mas o debate é no momento certo, não é hora ainda para discutir isso, Antero. Agora, a minha posição, ela vai ser muito clara, eu não tenho meio termo, não, e você me conhece, Antero, você sabe como eu acho, como as minhas posições, elas vão ser no momento certo. Você vai deixar o diretório decidir, é isso, né? É óbvio, né, Antero? A maioria decide, né? Exatamente, vamos vou participar da discussão, inclusive, vou me inserir nessa discussão como deputado federal, como presidente estadual, se isso se consolidar, obviamente, se isso se consolidar, está encaminhado para isso, e aí a gente vai discutir isso, mas eu tenho um respeito muito grande por todos os vereadores aqui da capital, especialmente pelo Diego, pelo apoio que ele me deu. Tá ok, muito obrigado pela entrevista, deputado. Eu que agradeço, Antero, foi um prazer e estamos juntos. Um grande abraço e com Deus.